Está em tuas mãos, Maria. Obrigada. Que Deus te abençoe, te ilumine, continue abençoando você e sua vida. Obrigada. Tem música especial. Tem música especial? Beleza. Quando criança, ela sentava em um banco parecido com esse aqui. Talvez uma madeira um pouco mais dura. Talvez no mesmo lugar onde algumas crianças estão sentadas hoje. Ela era apenas uma criança ouvindo os adultos cantarem, orarem, pregarem, sem imaginar onde estaria um dia. Quando criança, a gente acredita que o mundo é um lugar seguro. A gente acredita que os adultos vão nos proteger, que quando criança, alguém sempre vai cuidar da gente. A verdade é que toda criança deveria crescer assim, se sentindo segura, protegida e amada. Mas ao longo da caminhada, especialmente no trabalho que faço hoje, eu comecei a perceber uma realidade muito dura. Existem crianças que não têm essa proteção. Crianças que vivem com medo. Crianças que carregam silêncio. Crianças que sofrem sem saber como pedir ajuda. E muitas vezes elas estão perto de nós, nas escolas, nas casas, nas famílias, nas igrejas. Um feliz sábado. Eu convido vocês a orarem comigo mais uma vez. Senhor meu Deus, eu te agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui. Te agradeço pela minha família, eu te agradeço por esta igreja. Eu te agradeço, Senhor, por tua mão estendida e por tua bondade em sempre cuidar de nós. Eu aqui, Senhor, sou só um instrumento. Então eu te peço, usa-me em nome de Jesus. Amém. Talvez aqui alguém não me conheça, mas meu nome é Levani. Sou filha do Valtim. E essa foi a minha primeira casa. Eu cresci nesse lugar, eu sentei nos bancos dessa igreja, eu ouvi o evangelho, eu ouvi música. A emoção não estava combinado. E foi aqui que eu aprendi, então, os meus primeiros passos e a minha caminhada, então. O meu crescimento aqui na igreja. E quando criança, eu me lembro que as oportunidades eram muito pequenas que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos a escola aqui, onde eu também estudei. Os estudos eram até a 4ª série. E eu fui, acho que a primeira criança do Morobá a sair para estudar, a dar continuidade nos estudos. Não foi fácil. A caminhada foi bastante difícil. Mas havia alguma coisa que eu tinha certeza. Se tudo desse errado, eu tinha para onde voltar. E os desafios foram, então, crescendo cada dia, mas nesse processo foi Deus que sempre cuidou e dirigiu a minha vida. Eu me tornei professora, eu trabalhei quase 30 anos na educação. Eu me tornei facilitadora de justiça restaurativa e aprendi a ter um olhar diferente para as pessoas. Aprendi a ter um olhar diferente para mim. E aí eu aprendi o propósito de Deus quando Ele diz assim: não julgueis.
para não ser julgados. Porque a nossa cultura é uma cultura de muito julgamento e de pouco acolhimento. É uma cultura geral que nós recebemos. E é um ciclo que nós temos que trabalhar para quebrar. Porque ninguém vai quebrar essa corrente se ela não for quebrada e não acabar em mim. Há 4 anos eu estou morando nos Estados Unidos. Por caminhos que Deus conduz, eu acabei morando lá e lá Deus me deu muitas oportunidades. E dentre essas oportunidades, o trabalho que Deus colocou no meu coração hoje e que eu faço é um trabalho de proteção à infância. É um trabalho de ensinar crianças a se protegerem. É um trabalho de conscientizar pais a como cuidar dos seus filhos e a como protegerem os seus filhos num mundo que não é fácil, num mundo que é tão difícil. É uma missão de proteger crianças do abuso infantil e de orientar famílias, porque quem está mais próximo das crianças são as famílias, e é ali que ela precisa saber onde está. E quando eu falo de família, a gente precisa olhar para os nossos filhos hoje, quando pequenos, quando adolescentes, e pensar o seguinte: se um dia tudo der errado na vida do meu filho, ele vai correr de mim ou ele vai correr para mim? Para onde é que o seu filho vai correr se alguma coisa der errado na vida dele? E nesse trabalho eu aprendi que a infância é o lugar mais sagrado que existe. A infância é onde tudo começa e é onde tudo é consolidado na nossa vida. Além da casa, a igreja também é o lar, onde as nossas crianças são recebidas e acolhidas. E o amor e o respeito, ele precisa estar envolvido. E aí, Provérbios, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, eu trouxe anotado aqui, porque fica mais fácil para a minha leitura. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Muitas vezes eu ouvi esse verso assim: ensina a criança o caminho. Não é o caminho, é no caminho. Quando você ensina o caminho, você diz assim: olha, aquele é o caminho, vai para lá. Mas quando você ensina no caminho, você segura na mão e diz assim: filho, aqui é o caminho, vamos juntos. E a gente anda de mãos dadas, porque o nosso caminho tem um destino. E se eu quero que o meu filho chegue neste destino, eu preciso ensiná-lo a andar no caminho. E no caminho só pode ser do meu lado, tem que ser segurando a minha mão. Tem que ser uma relação de intimidade, tem que ser uma relação de segurança, tem que ser uma relação de autoridade, não de autoritarismo. E hoje eu voltei aqui não só para falar da minha história, mas eu vim falar um pouco do quanto nós precisamos cuidar e proteger as nossas crianças, porque esta é a realidade do mundo em que nós vivemos. No último ano, 657 mil, mais do que esse número, denúncias de violação de direitos humanos foram registrados pelo Disque 100. O Disque 100 é um número de denúncia anônima de agressão e de abusos. E a maior parte dessas denúncias foram contra crianças. O Brasil, ele está no 5º lugar do ranking global de abuso sexual online contra crianças. 23,5% de aumento assustador nos registros de estupro contra crianças de até 4 anos de idade. Como nós vamos mudar essa realidade?
Quem assiste ou acompanha os jornais aqui, viu recentemente um caso escancarado de abuso infantil liderado por Jeffrey Epstein, onde o príncipe da Inglaterra estava envolvido e ele é só uma das autoridades citadas. Gente de muito dinheiro envolvido no sequestro e no abuso de crianças. No Brasil, desaparecem mais de 80 crianças por dia e ninguém consegue descobrir o destino dessas crianças. Como é que nós vamos mudar isso? Onde é que está o problema? Onde está a situação? Nós sabemos que o nosso mundo, ele não vai caminhar para uma melhora. Nós sabemos o final dessa história. Mas enquanto esse final não chega, Deus nos deu uma missão especial. Nós precisamos cuidar e nós precisamos vigiar e nós precisamos estar atentos para manter os nossos filhos protegidos. Porque nós temos um mito. Todo mundo conhece o mito do iceberg? Você olha no mar, tem uma pontinha de gelo, mas o problema mesmo está lá no fundo, está nas profundezas. Porque você olha aquele gelinho, não é nada, mas se um navio esbarra ali, afunda o navio inteiro. Então, o que nós achamos que é estranho é só a pontinha, só acontece lá fora. Jeffrey Epstein é um homem completamente desconhecido para nós. Ele é o estranho, mas na verdade, o que tem acontecido, aonde tem acontecido as maiores agressões, o maior número de abusos contra crianças, tem acontecido no espaço intrafamiliar, ou por algum parente próximo, ou por alguém muito conhecido que convive com a criança, e essa pessoa é sempre vista acima de qualquer suspeita. Primeiro ela conquista a confiança dos pais, depois acontece então os abusos infantis. Qual é o nosso papel? Denunciar. Ai, foi um líder da igreja, vai sujar o nome da igreja. Não, igreja não suja o nome. Jesus não está preocupado com o nome da igreja. Ele está preocupado com as crianças. Ele está preocupado com quem vai ser aquela criança quando crescer. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele nunca defendeu o nome da religião. Ele nunca defendeu os líderes judeus. Mas ele defendia as crianças. Ele falava, deixa elas chegarem a mim, porque delas é o reino do céu. Se o reino do céu é das crianças, nós precisamos defender. Se eu fiquei sabendo de um caso de abuso, a minha obrigação, liga no Disque 100 e faz a denúncia. Você faz a denúncia e a justiça é responsável, você não precisa se identificar. Mas as nossas crianças precisam ser cuidadas e protegidas. Às vezes, a gente não consegue evitar um abuso, mas o que acontece depois também faz toda a diferença. Então eu vou dar 3 dicas de ouro para os pais, professores, líderes da igreja, líderes de escola sabatina. Se uma criança chegar para você e contar algo que aconteceu, você jamais vai dizer, você tem certeza? Essa é uma pergunta que a gente não faz. Você jamais vai dizer para a criança ou para o adolescente, quem seja, ai, deixa isso para lá. Porque quando nós fazemos isso, nós aprofundamos ainda mais a dor. O que então eu vou dizer? Eu vou dizer, eu acredito em você, obrigado por me contar. Ai, mas e se a criança estiver mentindo? Raramente uma criança mente quando se trata de agressão, quando se trata de abuso. Então o nosso papel primeiro é acreditar. Depois a justiça vai investigar. As nossas crianças, elas precisam de proteção, elas precisam de cuidados, porque a nova fronteira do perigo está na nossa frente e está na nossa casa. 1 em cada 5 crianças e adolescentes no Brasil sofreu algum tipo de violência sexual, facilitada pelo uso da tecnologia em um único dia. E agora, pais, eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês.
celular, tablet, não é presente para criança. Não é presente para criança. Não é instrumento para criança. Ah, Levani, você é contra a internet? Não, eu não sou contra a internet. A internet usada para o bem é um meio maravilhoso. É uma forma de aproximar as pessoas que estão longe, mas não é um instrumento para criança. Quando é que criança usa telefone? Quando vai falar com a avó, quando vai falar com o tio, quando vai falar com um amigo, mas o pai e a mãe estão sentados do lado. Aí sim a internet é útil, mas criança sozinha não usa celular. Telefone não é presente, não é instrumento para criança. A neurociência diz que até 12 anos, se vocês querem proteger os filhos de vocês, não entreguem um celular na mão do seu filho. Até 12 anos. De 12 aos 14 anos, o acesso de 1 hora por dia monitorado pelos pais. Hoje existem inúmeros programas que fazem esse monitoramento e que você acompanha e que você bloqueia. É 1 hora por dia. Dos 14 aos 16, 1h30 por dia. Dos 16 aos 18, 2 horas por dia. Todas monitoradas pelo pai, pela mãe e acompanhado ali, porque você precisa proteger o seu filho desse mundo cruel. As crianças, elas são aliciadas através de jogos, através de brincadeiras e por pessoas falsas. E elas acreditam. E se o vínculo não é forte, talvez você seja a última pessoa a saber quando isso acontecer. Ah, mas e eu já dei o telefone para o meu filho, o que é que eu faço? Conversa com teu filho e guarda. Eu alfabetizo algumas crianças que depois da aula vão para minha casa. Eu ensino a leitura e escrita em português. E uma das crianças, com 7 anos, a mãe me ligou um dia desesperada e falou assim: Levani, pelo amor de Deus, deixa o meu filho ir para aí agora de manhã. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, não, ele não quer ir para a escola, ele não quer ir para a escola, ele não quer ir para a escola e o pai não está conseguindo resolver. Eu falei, tudo bem, traz ele para cá, mas depois nós vamos conversar. E durante o dia eu fui conversando com a criança, perguntando, e ele me falou o seguinte: eu não quero ir para a escola não, tia. Lá na escola eu não posso ficar jogando no tablet. Então eu não quero mais ir para lá. E aí quando a mãe veio, eu conversei com ela, expliquei para ela o problema, e eu falei assim, olha, a partir de hoje, o seu filho não usa mais tablet. Ela falou, mas ele vai chorar. Eu falei, claro que ele vai chorar, claro que ele vai chorar. Vocês acham que se alguém pegar o meu telefone e disser assim, olha, Ivani, sem telefone, eu vou sorrir e falar assim, obrigada, eu tô super... Claro que não, a criança vai chorar. Ela falou, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, você vai abraçar e vai dizer para ele, filho, tá tudo bem você chorar, mas você não vai ter o tablet. E aí eu falei mais para ela, eu falei, olha, se você não conseguir guardar na sua casa, você coloca numa caixinha, traz para mim, eu vou guardar com você até você se sentir segura. E aí ela falou assim, mas e quando a gente sair de carro, que a gente for viajar, quando eu estiver na rua resolvendo coisas, o que eu vou fazer? Eu falei, você vai fazer o mesmo que você fazia na sua infância, não tinha telefone. Você olhava da janela e ficava pensando na morte da bezerra. E ficava olhando as árvores passarem e contava os carros na rua. Eu falei, deixa no seu carro caderno, lápis, brinquedos, carrinhos, Lego, deixa lá no carro. Quando o teu filho não tiver o que fazer, que ele não quiser ficar olhando para o tempo, ele vai pegar o que tem ali e vai brincar. Em uma semana, Natanael era outro menino, um menino que escutava, um menino que voltou a ir para a escola, um menino que depois de alguns meses se desenvolveu na leitura, se desenvolveu no aprendizado. Sabem, pais, aquilo que às vezes parece um descanso hoje, vai ser o nosso problema amanhã. Então, pastor Ivan Saraiva tem um curso chamado Filhos para a Eternidade,
Eu recomendo para todo mundo que tem filho aqui, mas principalmente para quem tem filho pequeno. E o Ivan Saraiva diz o seguinte, ele repete em todas as aulas dele. Pais, amem a exaustão. Sabe o que é exaustão? Aquele dia que você trabalhou o dia inteirinho e que você chega em casa e que você está morto, que você olha para aquela cama, para aquele sofá e fala assim, tudo que eu quero é me jogar ali, ligar essa televisão e esquecer que existe mundo. Isso é exaustão. Ame a exaustão quando você chegar em casa e tudo que você quer é tomar um banho e sumir da frente de todo mundo, ir para o quarto e o teu filho falar assim, pai, brinca um pouquinho comigo. Mãe, senta aqui para brincar um pouquinho comigo. Ah, não, agora eu tenho que fazer janta. Mãe, senta aqui para brincar comigo. Ah, não, agora eu tenho roupa para lavar. Vai chegar um dia em que o filho vai virar para você e você vai falar assim, ai filho, senta aqui, vem, vamos brincar um pouquinho. E ele vai dizer para você, eu não quero mais brincar. A infância só dura 12 anos. Só dura 12 anos. E nós queremos que ela passe rápido. A gente olha para uma criança e diz, olha, já está um rapaz. Não, ele não está um rapaz, ele está uma criança. Olha, já é uma mocinha. Não confunda a mente do teu filho, da tua filha. Ela não é uma mocinha, ela é uma criança. Ela vai ser mocinha por muito tempo, ela vai ser um adulto para o resto da vida. Mas ela vai ser criança só por 12 anos. Então pega o teu filho no colo, senta, brinca com teu filho, passeia com o teu filho, porque é isso que vai criar conexão e fazer a diferença. Ouve as histórias que o teu filho tem para falar. As crianças, geralmente até 8, 9 anos, elas falam que parece um papagaio na fruteira. E aí eles falam, e às vezes o que a gente faz? Ai, para de falar porque eu preciso de um tempo, eu estou cansado. Para tudo para ouvir, porque o teu filho vai crescer. E quando ele estiver com 17, 18 anos, você vai dar tudo para sentar com o teu filho para conversar. E ele não vai ter assunto para conversar com você. Sabe por quê? Porque você não ouviu as histórias dele da infância. Você não vai ouvir ele te contar que ele caiu e ralou o joelho e está doendo. E está doendo mesmo. E às vezes a gente fala, isso não é nada, não dói não. Dói. E precisa de abraço, e precisa de cuidado, e precisa de conexão. Então, cuidem dos filhos de vocês, porque cuidar dos filhos é prepará-los para estar no céu. E isso precisa ser uma escolha diária. O que é uma escolha diária? É eu saber que o meu filho precisa de mim por perto. É presença intencional. É eu dizer, nesse momento eu vou estar com meu filho. Nesse momento eu vou estar com meu filho. Eu vou sentar e eu vou brincar. Faz uma agenda para você. De tal hora até tal hora o meu filho está na escola. De tal hora até tal hora eu estou trabalhando. Mas de tal hora até tal hora eu vou sentar e vou brincar com ele. Porque presença com o filho não pode ser só na hora do culto, não pode ser só na hora de estudar a lição. Precisa ser nas brincadeiras. O meu filho quer ir lá no campo brincar. Pai e mãe vai junto. Meu filho está na igreja, ele tem 7 anos, ele quer ir ao banheiro. O pai ou a mãe acompanham a criança no banheiro. Não deixe o seu filho sair sozinho. Porque você não conhece as pessoas que estão ali. Quantos abusos e relatos de abuso eu já acompanhei que aconteceram no banheiro da igreja, que aconteceram atrás da igreja, que aconteceram no pátio da igreja. Crianças brincam onde tem adultos responsáveis por perto para acompanhar. A gente precisa gerar conversa. Hoje é muito fácil, pesquisa lá. Que perguntas eu posso fazer para o meu filho de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos? Vocês vão encontrar um número imenso. Ai, você adivinhou, Lucerna, obrigada. Um número imenso de perguntas que você pode ter para criar vínculos, para o seu filho te contar as coisas que acontecem. Ouça com atenção. Para a gente parece uma bobeira.
Para a criança é um problema tão grande como se fosse o nosso. E essa atenção cria vínculo e proximidade. Criança segura e amparada se tem através da construção de vínculos. É aí que a gente tem um adulto forte, um adulto corajoso, um adulto que enfrenta a situação, um adulto que é capaz de defender. Celular não é babá, ele pode até gerar distração, mas ele vai deixar a criança disponível para predadores. E creiam, os pedófilos investem bilhões de reais, de dólares, para destruir a vida das nossas crianças. Vocês não têm noção do que o inimigo tem feito com a vida de muitas pessoas, através do uso da tecnologia, de pessoas de mau caráter. Quando nós tratamos bem o nosso filho, nós protegemos o nosso filho para não ser abusado e para não se tornar um abusador. Porque os abusadores também foram crianças um dia. Talvez crianças que foram abusadas, crianças que foram espancadas, crianças que foram maltratadas e cresceram e se enredaram no mesmo mundo ou se envolvendo num mundo sombrio, sendo usados pelo inimigo para destruição de vidas. Quem protege a infância não são as crianças, somos nós adultos que somos responsáveis por essa proteção. E o ensino de limite não nos isenta de supervisão constantes. E aqui nós temos vários textos de Ellen White. Ellen White, a escritora cristã, que nos deixou muitas mensagens. E o tempo inteiro ela repete o seguinte: nenhuma palavra áspera deve ser dita a uma criança. Nunca uma criança deve ser agredida. Ah, Levani, mas a Bíblia diz que tem que usar a vara. Qual vara? Qual vara? Porque esse Provérbios diz, não retire a vara do teu filho, o Salmo fala assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que vara? Vara não foi feito para bater, vara não foi feito para agredir. Vara foi feito para guiar. O pastor pega a vara e ele cerca a ovelha, ele não bate na ovelha. Bater é agressão. E aí a gente diz, não, porque a criança precisa de apanhar. Não, aquele menino se comporta desse jeito, falta de vara. Não é vara que conserta. Quem conserta é amor. A criança mais desafiadora é a que mais precisa ser abraçada. Querem ver uma coisa? Bate num idoso é o quê? Crime. Bate na esposa é o quê? Agressão, é feminicídio. Agora, bate numa criança pode? O mais indefeso de todos pode bater? Então eu vou dizer uma coisa. Bater numa criança é descontrole dos pais. Ah, mas eu apanhei quando criança. É verdade. Nós apanhamos. Sabe por quê? Porque os nossos pais não conheciam outras ferramentas. E nós somos o que somos hoje, não foi pelas vezes que nós apanhamos. Nós somos o que somos hoje, foi pelas vezes que os nossos pais acertaram, foi pelos abraços que nós ganhamos, foi pelo momento de crédito que nós recebemos. Então, Ellen White é muito clara. Se você está irritado, vai dar uma volta, vai fazer um exercício de respiração, espera 24 horas e depois então você senta e conversa com teu filho. Sabe por quê? Porque é assim que Deus trata você. É assim que Deus me trata. Eu posso fazer o que for. Quando eu me achego para falar com Deus, Ele não responde para mim com ira. Ele não fala para você, para que você foi lá?
Para que subiu no pé de árvore? Por isso que caiu, quebrou o braço. Olha, por que você foi andar naquele caminho? Por isso foi atropelado. Não, Deus fala assim, olha, vem, eu vou cuidar da tua ferida. Trate o teu filho como você é tratado por Deus. E aí entra a diferença de uma educação autoritária e de uma educação permissiva. Eu coloquei uma linha ali no meio, porque é uma linha muito tênue. Ah, Levani, mas se eu não bater, eu vou deixar ele fazer o que ele quer? Não, seja equilíbrio. As regras numa educação, elas precisam ser claras. Pode, não pode, não pode. Mas a criança vai chorar, claro que ela vai chorar. Mas ela vai entender que não é não, tá? Ai, posso sair com os meus amigos? Agora, não. Ai, aí a criança vai falar, ai, legal, não vou sair. Não, ela vai chorar. E aí é onde você mantém o seu equilíbrio e você vai dizer, não, filho, eu disse não. Eu não preciso gritar para isso. Mas se eu ensino desde pequenininho que não é não, o meu filho vai entender quando for não. O meu filho vai pagar pelas consequências do que ele fez. Não por ter feito, vai ser machucado por ter feito alguma coisa. Querem ver só? Eu tenho uma amiga, ela tem 2 filhos, um de 16 e um de 14 anos. Os 2 filhos dela têm o telefone com acesso liberado para 1h30 por dia de acesso. A mãe ia viajar, os meninos pediram o telefone dela emprestado, foram lá no controle de paz e alteraram o tempo. Só que o aplicativo ele registra. E aí umas semanas depois, ela revisando o aplicativo, viu que ao invés de 1h30 por dia, eles estavam ficando 2h30. E ela então respirou, chamou os filhos e falou para eles, olha só, o que vocês fizeram? E aí eles já pediram desculpa. Ai mãe, desculpa, porque a gente queria ficar mais tempo e você não deixa. E ela falou, a regra é clara, não fica mais tempo. E ela não brigou, ela não bateu, ela não tomou o celular, porque a nossa tendência é o quê? Me dá o celular aqui, agora você vai ficar 1 mês, 1 ano sem celular. Não é esse o caminho. Ela falou, não, já que vocês usaram a mais, agora vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão me pagar as horas que vocês usaram a mais. Vocês vão continuar com o telefone de vocês, mas vocês vão ter meia hora de acesso por dia até vocês pagarem todas as horas que foram usadas. Qual a melhor forma de ensinar? Tomar o telefone, gritar, xingar, dizer eu nunca mais confio em você? Não, nós precisamos aprender de Jesus. Ele diz assim, aprendei de mim, porque o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Então, como é que a gente aprende? Pais precisam estudar. Talvez ninguém tenha dito isso para você, mas pai é a profissão que mais precisa estudar. Você precisa estudar o desenvolvimento do cérebro da criança, o desenvolvimento do cérebro adolescente. Você precisa entender como o seu filho funciona para cuidar do seu filho. Sabe por quê? Cada vez mais as nossas igrejas estão tendo menos crianças, menos jovens, menos adolescentes. Sabe por quê? Porque eles estão perdendo o vínculo com a família por causa da tecnologia. Se você ama o teu filho, coloque na tua casa regras claras, limites claros. Aqui em casa todo mundo dorme 8 horas. 8 horas, desliga tudo, seja você o exemplo. Porque se o seu filho só vê você lá no celular, ele vai querer fazer a mesma coisa. Mas se você guarda os seus aparelhos e brinca com teu filho, ele vai criar um vínculo com você. E esse vínculo, ele vem para a eternidade. E a lente de Jesus sobre a infância era, deixai vir a mim os pequeninos. Jesus valoriza as crianças. Valorize o teu filho. Trate com amor. Se alguém fizer tropeçar um destes meus pequeninos, Deus leva o cuidado com a infância
e proteção da infância ao extremo, porque ele fala assim, é melhor você amarrar a pedra no pescoço e se atirar lá. E isso ele não está falando para quem é de fora e às vezes maltrata o teu filho, não. Ele está dizendo isso para você. Quando Jesus voltar, o melhor presente vai ser chegar para Jesus e falar assim, Senhor, eu estou aqui com os filhos que o Senhor me deu. Talvez a gente já perdeu essa oportunidade. Talvez seu filho já esteja crescido. Talvez seu filho já esteja rodando por aí. Esteja por outros caminhos. Há esperança na oração e na consagração da sua vida. Seja o cristão que você quer que o seu filho se torne. Seja o cristão que você quer que o seu filho imite. Nós temos um chamado para essa nova geração. Pais, a primeira e mais velha vital linha de defesa e de supervisão pertence a vocês. Avós, vocês são suporte de sabedoria, vigilância entendida. Líderes, a orientação moral e a criação de ambientes eclesiásticos seguros. E igreja, a comunidade que abraça, educa e defende de forma coletiva. Cada geração tem sua missão. E a nossa é uma missão muito difícil. É garantir que a infância não seja roubada. Essa é a nossa responsabilidade. Porque proteger as crianças também é um ato de fé. Eu vou convidar o papai e a mamãe para virem aqui à frente. E enquanto meu pai e minha mãe estão vindo aqui, eu quero convidar vocês hoje a olhar de verdade para a família de vocês. Eu quero convidar vocês a enxergarem de verdade quem está dentro da sua casa, quem está com você. Então eu vou pedir para vocês se levantarem e se juntarem em família. Chega perto da sua família, podem ficar em pé e ficarem perto da sua família. Porque o que vocês vão fazer agora, vocês vão levar para casa, para a família de vocês. Levanta, junta com a família, os pais, filhos, genros, de repente em grupos menores. E se você está aqui sem nenhuma família, alguém aí chama aí quem estiver sem família, para fazer parte da sua família, para estar junto com alguém. Acolham as pessoas que hoje estão aqui, que de repente por algum motivo a família não está. Vem cá com a gente. O pai e a mãe dela não estão aqui hoje? Eu acolhi. Como é que é seu nome? Ana Maria. Hã? Ana Maria. Ana Maria. Vê se tem mais alguém aí que não tem alguém da família perto. Junta com a família, junta com o pai, junta com a mãe. Se a mãe estiver perdida por aí, carrega a mãe. Eu preciso que vocês estejam perto. Eu vou fazer aqui na frente e depois eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. Nós vamos usar 2 frases. Eu te vejo e eu estou aqui. E aí, nós vamos chega aqui, Ana Maria, mais perto aqui, e aí nós vamos falar para o outro, a todos, até que todos falem. E eu vou dizer, pai, eu te vejo. O senhor vai dizer, filha, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui. Mãe, eu te vejo. Filha, eu estou aqui. Ana Maria, eu te vejo. Vivani, eu estou aqui. agora mãe, você diz para o papai, Valtinho, eu te vejo. Valtinho, eu te vejo. Laudira, eu estou Eu te aqui. vejo, Laudir. Não, Laudira, eu estou aqui. Laudir, Eu estou aqui. eu estou aqui. Agora o senhor fala, Laudira, eu te vejo. Laudir, eu te vejo. Eu estou aqui. Isso agora fala para ela. Fala para ela, mãe. Ana Maria, eu te vejo. Ana Maria, eu te vejo. Laudir, eu estou aqui. Agora você fala para ela. Laudir, eu te vejo. E eu estou aqui. E agora eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso com a sua família, porque não tem nada melhor do que ver alguém de verdade.
Podem falar para a família de vocês. O que deu aqui? Só puxar isso aqui. Tá. Bate o dedo assim. Eu tenho certeza que muitos adultos que hoje estão aqui, o que mais desejaram na infância fosse ter alguém que olhasse para você e dissesse: filho, eu te amo, eu estou aqui. Seja esse porto seguro da sua família, seja o porto seguro da sua esposa, seja o porto seguro do seu marido, mas sejam juntos o porto seguro dos seus filhos. E sempre que alguma coisa acontecer, olhe e fala: eu te beijo, eu estou aqui, eu quero você perto de mim, porque a sensação de pertencimento é a melhor sensação que nós podemos ter na vida. É quando ter um problema eu saber para onde eu posso ir, é saber onde eu vou ganhar colo, é saber onde ninguém vai me apontar o dedo, mas vai dizer assim: olha, eu estou aqui, eu estou com você. Vocês podem sentar enquanto a gente vai ouvir a última música antes da oração. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome, e ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele autoridade, força para vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É a que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus.
Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. E ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há igual, não há. Dele autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o esplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, que bom que nós temos o nome de Jesus acima de todos os nomes. Que bom que o Senhor nos deu um cérebro capaz de aprender, de mudar, de ajustar e de nos tornar pessoas melhores a cada dia. Que bom, Senhor, que o Senhor nos deu a chance de quebrar o ciclo da violência, o ciclo das agressões, e que nós possamos, Senhor, ser realmente instrumentos teus, protetores das crianças, protetores das pessoas que estão ao nosso redor, porque o Senhor não precisa de um povo para defender nome, o Senhor precisa de um povo para defender pessoas. Que o Senhor abençoe esta igreja, Senhor, que cada família aqui possa ser fortalecida, possa ser envolvida pelo Teu Espírito Santo, possa ser guiada a Ti, que possam caminhar juntos, Pai, de mãos dadas para entrar na eternidade. Continue conduzindo a nossa vida. Continue nos alertando com o toque do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E a graça de